Continuando aqui com o nosso segundo Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo, com o tema Mundo Linear, Mundo Exponencial, qual é o papel da educação? Imagino que muitos e muitas de vocês tiveram a oportunidade de passar na feira de negócios, não é? Quem aqui já começou a pegar senha, levanta a mão para eu saber. Poucas pessoas ainda, a concorrência está baixa. Pouca gente querendo ir ao Canadá. Vocês vão ter a hora do almoço para poder fazer isso. Gente, vamos a início então a segunda palestra com o tema Como usar a tecnologia no processo ensino-aprendizagem. A nossa palestrante está há mais de 20 anos capacitando alunos na língua inglesa. Atualmente é palestrante no Brasil e nos Estados Unidos sobre neurociências, trazendo a discussão e a reflexão sobre o sistema nervoso e suas funcionalidades, onde ela analisa o comportamento e as emoções humanas, contribuindo para a difusão do conhecimento e a colaboração para a consolidação de novos saberes. Eu peço a vocês que recebam com muitos aplausos a nossa palestrante, Andréia Fernandes. Bom dia. Quase na hora do almoço, né? E aí a competição é grande, que eu falei, vão olhar para mim e vão ver o quê? Um bife à milanesa. Vão ver o que é um purezinho, né? Eu falei, meu Deus, agora a competição é grande. Como depois do almoço também, para ninguém aí dormir. Bem, o tema aqui, falando também de tecnologia, né? O Juliano teve uma abordagem assim maravilhosa, top de linha sobre a tecnologia. E agora uma reflexão sobre como a gente pode trazer, quais são os passos, né, que a gente pode ter na escola, no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Vou começar falando um pouquinho. Eu queria agradecer também aos intérpretes de Libra, né, que às vezes, quando eu falo de neurociência, eles falam assim, fala devagar para a gente poder, né, acompanhar. Perfeito. Então, vamos lá. Aquela sou eu. São as minhas características, só para a gente humanizar aqui um pouquinho mais. Então, eu gosto muito de criança, gosto muito de gatos, embora agora eu não tenha, mas eu tive uma que passou a pandemia comigo, tinha 18 anos. Gosto muito de natação, gosto muito de viajar, embora viajar como turista não seja uma realidade agora muito grande para mim. Gosto muito de ler e eu sou uma apaixonada pelo cérebro, pela neurociência. Alguém aqui é da neurociência? Alguém? Perfeito. Mais alguém da neurociência? Se não tem, vai se apaixonar, certo? Com certeza vai se apaixonar e vai querer a neurociência. Mas a minha fala não vai ser exatamente sobre neurociência, embora eu vá mencionar, sim, a neurociência. Então, vamos lá. Como é que é a nossa vida no século XXI? Além de estresse, ansiedade, a gente tem estresse? Não, ansiedade. Nenhuma. O século XXI é o século da ansiedade. E aí, como a gente trabalha com tudo isso? Então, vamos ver aqui se a gente... Bem, século XXI, de tudo que a gente viu de tecnologia aqui com o Juliano, e a gente lembra assim, quando ele falou, a gente escrevia com lápis, depois com a caneta. Era uma tecnologia. Naquele momento, se a gente pensar... Quando nem tinha o papel ainda, era uma tecnologia. Então, nós somos aqui um resumo de tudo que já passou e uma preparação para o que ainda vem. Alguém aqui usa Uber, iFood, YouTube, né? WhatsApp, não. WhatsApp não usa, não. Usam ou não? Aposto que no intervalo vocês demoraram porque estavam olhando as 197 mensagens que chegaram pelo WhatsApp. Alguém usa algum desses aqui? Alguém vai ao banco fisicamente? Ou tudo faz um Pix? Esse negócio de Pix é perigoso, gente, que a pessoa acha que você tem dinheiro, né? Porque o Pix, a não ser que você vai parcelar. Mas está tudo ali na tua mão. Instagram, Netflix, que o Juliano falou bastante, né? São todos aplicativos aqui que a gente tem.
E tudo isso está na palma da nossa mão. Por isso que durante a fala, a gente está ali o tempo todo. A gente fala, mas se tiver um intervalo, a gente vai olhar o quê? O celular. Porque a nossa vida está no celular. Se alguém fala assim, você perdeu o celular. Você falou assim, quantos anos de vida eu perdi aqui? Porque está tudo ali no celular, né? Por mais que você tenha medo, está tudo ali. Bem, aqui está em inglês, né? Artificial Intelligence, inteligência artificial, que hoje o Juliano aí já falou bastante, mas é uma parte integral da nossa vida. Os games, os jogos, se talvez a minha geração não use tanto, mas a geração nova, os bebês até, acho que eles já nascem jogando, né? Eles aparecem aonde? No Instagram. A mãe já vai toda maquiada, já sai no Instagram e já temos os jogos. Mais de 2 bilhões de crianças em todo o mundo crescem em um mundo progressivamente digital. Alguém tem criança aqui na família? Criança pequena? Eles sabem mais do que a gente da tecnologia? Às vezes você se enrola, porque a tecnologia é maravilhosa. Mas se você não sabe mexer, ela se transforma num monstro, concordam ou não? Às vezes você fica assim, o que eu vou fazer? Aí, geralmente, criança ou adolescente, sem nenhuma paciência, porque eles não têm paciência para ensinar para a gente, o que eles fazem? É só apertar aqui. Porque não tem aquele medo, apertou, a gente segue. Mas quando a gente está na sala de aula, quando a gente está dentro do mundo educacional, a gente tem que pensar o que é esse progressivamente digital. O nosso cérebro é maravilhoso, mas como ele vai lidar com esse progressivamente digital? E os jovens de hoje, eles são os verdadeiros nativos digitais. Nós ainda não somos, ou não vamos ser mais, né? A maioria nunca conheceu um mundo sem smartphones. Se eu propusesse a vocês agora, desliguem os celulares, o que vocês fariam? Iriam tremer. Falar assim, ai, estou nervosa já, estou sem celular. Ai, como é que eu vou ler tudo isso aqui? Não, eu vou ver só essa mensagem. Eu vou ver só essa imagem. E aí, qual é o cenário desse nosso mundo digital dentro do nosso cérebro? E aqui existe uma dicotomia. Com essa dicotomia, ao mesmo tempo que nós temos tudo nas nossas mãos, a experiência é cada vez mais rara. E por que a palavra experiência aqui é tão importante? Como é que a informação chega até o cérebro? Pelos sentidos. Quando eu estou passando o dedinho na tela, muitas vezes as mães falam assim, nossa, meu filho é inteligente, já consegue passar o dedinho na tela. Passar o dedinho na tela é muito mais fácil do que segurar um lápis, que cognitivamente é muito mais complexo. E você não vê a mãe falando assim, meu filho já consegue segurar muito bem o lápis. Estou dizendo em questões cognitivas, desenvolvimento cognitivo. A palavra experiência ela é fundamental porque ela é intransferível. Eu passo pela experiência, você passa pela sua experiência. Mas por mais que você ame um filho ou uma filha, você não pode passar por essa experiência. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que uma vez eu estava em Teresina, dando um treinamento que era em inglês. E aí alguém perguntou assim, você já comeu bacuri? Era assim, have you ever eaten bacuri? E bastante tempo atrás. Bacuri, para mim, era criança, menino, lá no sul. Você já comeu bacuri? Eu falei, não. Aí a pessoa falou assim, tem certeza? Eu falei, absoluta. Nunca comi bacuri. Alguém falou assim, bacuri é uma fruta. Embora tenha outras pessoas que falam assim, parece nome de peixe, né? Bacuri. Alguém já comeu bacuri? Alguém já comeu bacuri? Suco de bacuri, sorvete de bacuri. Se eu falar para vocês assim, o suco de bacuri é muito bom. Você pode acreditar até em mim, mas você só vai dizer se gosta se você provar. Quando eu falo, alguém já viu a imagem de bacuri? Se você tiver oportunidade, o que você vai fazer? Já vai lá no Google e vou olhar com a imagem de bacuri. Perfeito. Mas só olhar a imagem de bacuri é suficiente? Não. Por mais que alguém fale, posso ter um quadro com porcentagem do número de pessoas que gostam de bacuri, eu tenho que passar pela experiência. Essa experiência é real, não é digital. E esse é o processo de aprendizagem, principalmente para as crianças.
Quem é aqui da educação infantil sabe que a gente fala assim, ensinar para a criança é ensinar via multissensorial. Os sentidos precisam ser explorados. Por quê? É a formação cerebral. Nos 2 primeiros anos de vida, a gente passa por um período de sinaptogênese. O que é isso? São sinapses que são formadas. O que é uma sinapse? É o encontro de um neurônio com outro neurônio, que são as nossas células cerebrais. Nós temos aproximadamente 86 bilhões de neurônios. É a célula mais especializada do nosso corpo. Mas o neurônio sozinho não faz nada. Ele precisa se encontrar com outro neurônio. Como é que ele se encontra com outro neurônio? Mediante estímulos externos. De onde vêm esses estímulos? Dos nossos sentidos, da exploração dos sentidos. Enquanto quando eu trabalho com criança, eu vou ter o visual. Vou contar uma história, está lá o visual. O que mais? Eu estou falando. A pessoa vai ouvir. Você vai numa loja de vidro com a criança, não é uma loja de vidro, viu um vidro ali, vai falar assim, não toca. Qual a primeira oportunidade que a criança vai fazer? Vai tocar, óbvio. Você já falou para ela, não toca, quase fala assim, vai lá e toca. Por quê? Primeiro, a criança não tem aquele controle inibitório para segurar. Segundo, que ela está formando imagem mental. Vou dar aqui um exemplo. Quando a gente é muito pequenininho, a mãe da gente, por exemplo, vou pegar uma maçã. Ela mostra para a gente uma maçã. Aí toda hora ela fica, maçã, você quer maçã? Ela fala maçã e ela mostra para você a maçã. Várias vezes, repetição. Até que chega um momento que ela fala assim, que ela não precisa mais mostrar a maçã. Ela pergunta assim, quer maçã? Aí a criança quero, não quero. Aí a criança começa a aprender que tem maçã vermelha, tem maçã verde, tem maçã pequena, tem maçã grande, tem doce de maçã, maçã do amor, né? Tem refresco, né? Suco, né? De maçã. Tem tortas de maçã, tem bolo de maçã, e vai aumentando. Alguém conta uma história da Branca de Neve que tem a maçã envenenada, metaforicamente. Adão e Eva têm a maçã como símbolo da tentação. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma representação. Então, por exemplo, a Flórida, eles falam que é o estado da laranja. E Nova York é o quê? The Big Apple, a grande maçã. Hoje em dia, quando a gente fala com a garotada, Apple, maçã é o quê? O seu telefone é Apple, é Samsung, ou é... Né? É isso. Então, Apple, isso tudo partiu lá na palavra maçã. Então, a pessoa aprendeu lá o que era maçã, formou essa imagem mental e, mediante a repetição, essa imagem mental, ela fica no cérebro, armazenada onde? Nossa memória de longo prazo. A grande questão aqui é a tecnologia, ela tem que facilitar tudo que a gente está usando, é tecnologia, mas a gente tem que ter um equilíbrio. A gente não pode esquecer que nós somos humanos e que dentro da nossa cabeça tem um cérebro que precisa ser cuidado. Nunca se teve uma geração com tanto Alzheimer. Eu estou passando isso com a minha mãe. E aí é um grande desafio você estudar o cérebro e ao mesmo tempo você se sentir altamente impotente em como ajudar uma pessoa com Alzheimer. Porque hoje em dia a gente trata o quê? A consequência, a gente não trata a causa, porque a gente não sabe ainda. Tem algumas causas, né? Mas não sabemos todas. E nosso cérebro, ele é plástico. Neuroplasticidade significa que a gente consegue aprender a vida toda. A velocidade de aprendizagem é que é diferente. Quando você é criança, porque você forma muitas sinapses, formando imagem mental, a velocidade de aprendizagem é maior. Adolescência, você vai depois, na vida adulta, você consegue aprender. Só que a velocidade é que passa a ser diferente, porque a gente já tem uma rede neural muito mais complexa. Então, na infância, a gente precisa oferecer às crianças experiências para que diferentes áreas cerebrais sejam acionadas. Então, vamos lá. A área da visão, os neurônios relacionados com a visão, eles estão localizados nessa parte de trás, embora a gente veja aqui. Mas os neurônios da visão estão aqui no nosso lóbulo occipital.
Quando a gente fala de tato, de visão espacial, a gente está falando dessa área aqui em cima, que é uma área mais parietal. E no lóbulo temporal, a gente tem o quê? Audição, paladar e olfato. Então, tudo muito junto. Né? Tanto que na época da Covid as pessoas falam assim, perdi o olfato, perdi o paladar. Está tudo muito junto. Então, quando eu estou contando uma história para uma criança em que eu mostro uma imagem, neurônios dessa área são acionados. Quando a criança toca, os neurônios dessa área são acionados. Ela está ouvindo a história, ela coloca coisas na boca. As áreas relacionadas a... Especificamente aqui, vou fazer um corte aqui, quando a gente fala de contação de história, e aí a gente pensa sempre em criança, mas a nossa vida é uma grande contação de histórias. Quando a gente chega assim, como é que foi seu dia? Hoje eu fui lá, né, no congresso, fiz isso, isso e isso. Quando você fala assim, olha, uma fofoca para te contar, nem te conto, já vai contar. O que é a fofoca? É uma narrativa. Como é que você conta a fofoca? Linear ou exponencial? Você usa gestos. Mesmo quem fala assim, eu nunca falo uma fofoca. Bem, a tendência é que a gente, né, exagere. Por que a gente faz isso? Para dar vida àquilo que a gente está falando. Então, quando eu conto uma história para a criança, vamos ver que áreas cerebrais são acionadas. Eu falei o lóbulo occipital, que é a visão. Eu tenho a audição. Eu tenho uma área, que é a área de resolução de problema, que toda história tem um início, meio e fim, tem uma resolução de problemas. Tem a área do socioemocional, tem sempre o medo. A criança gosta mais do vilão ou do herói, né? Então, tem um jogo ali socioemocional. E tem uma área do cérebro que não está relacionada a nenhum sentido, mas é uma área preciosa, que é o nosso córtex pré-frontal. Anota aí que depois vai ter um sorteio, córtex pré-frontal. Estou brincando. O córtex pré-frontal, ele demora aproximadamente 25 anos para amadurecer. Então, quando a gente nasce, o cérebro é um cérebro que está se conectando, mas ele está totalmente desconectado ainda. Totalmente, assim, falando em termos do que a gente tem depois na vida adulta. Como é que essas conexões vão sendo feitas? Nós vamos ajudando as crianças nesse processo, crianças e adolescentes. Quando a gente fala aqui, experiência de infância, a gente vê a imagem e fala, alguém lembra que andou de balanço, andou de bicicleta? O próprio Juliano falou que a filha dele de 3 anos prefere brincar com ele e depois, né, do que ficar só na tela. O que essa experiência de infância nos traz? Em termos científicos, diferentes áreas cerebrais sendo acionadas. Mas, às vezes, é difícil ver a criançada brincando. Na maioria das vezes, elas estão na tela do celular. Muitas vezes. Horas. E aí a questão, por que elas estão, né? Até o Juliano falou, eu não necessariamente tenho uma limitação de tempo de tela, só que quando você não tem ali um adulto o tempo todo, eu tenho que ajudar essa criança, senão ela vai ficar horas e horas no tempo de tela. Menos conexões cerebrais. Bem, existe esse livro, não sei se vocês conhecem, chamado Tremores, né? Onde você tem relatos sobre experiência, do Jorge Larossa. E quem não leu ainda, assim, eu super recomendo, principalmente nós aqui da área de educação, é preciso separar a informação da experiência. O que a gente tem no Google hoje é o quê? Informação, e não conhecimento. O que é o conhecimento? A informação é como se fossem várias bolinhas. E aí eu vou conectando essas bolinhas, quando elas fazem sentido, e aí eu passo a ter o quê? Conhecimento. Informação não é conhecimento. E o conhecimento, ele está muito ligado com a experiência. Se eu começasse agora a falar aqui em alemão, quem sabe alemão vai entender. Mas quem não sabe é falar assim, ela está falando, fazendo uns sons, eu não sei falar alemão, tá? Estou só brincando, porque ia começar a falar uns sons que eu não ia entender. O que é isso, em termos cerebrais? Eu não estou conseguindo fazer conexão. Aquilo não faz sentido para mim. Então, eu preciso, para eu aprender, para o alemão fazer sentido para mim, eu preciso que áreas cerebrais sejam conectadas. Então, a gente tem uma ênfase contemporânea na informação.
Eu preciso estar informado, em saber tudo. Só que também isso tudo cancela a nossa possibilidade de experiência. Vamos lá. Quando alguém convida a gente para ir num restaurante, fala, esse restaurante é muito legal, o que vocês fazem? Vocês vão no Google antes, vê a localização, vê o preço, vê a roupa que você vai usar, vê todos os ambientes. Alguém falou alguma coisa? A carteira, né? Pois é, tem que ver se, né, como é que você vai. A gente já antecipa uma experiência. Você chega num lugar, você fala, nossa, muito melhor do que eu imaginei. Ou então, nossa, imaginei outra coisa. Devia de ter usado outra roupa, já não estou aqui adaptada para esse lugar. Por quê? Porque é a experiência que vai te dar essa real, o mundo real, o que vem antes. Eu não estou dizendo que é ruim olhar antes, não, tá, gente? Porque é o que a gente olha. A única coisa é, uma coisa é eu contar a história para a criança, sentar no chão, tirar o sapato. A outra coisa é ela sentar e ouvir essa história pela tela. É isso que a gente tem que pensar dentro do processo educacional. Então, eu disse que é um cérebro que ainda está se conectando, que demora 25 anos. Alguém aqui não tem 25 anos? Se não... Ih, olha! Tá tudo adolescente ainda. Pela Organização Mundial de Saúde. Quando vocês fizerem besteira, vocês falam assim, não fui eu, foi o meu córtex pré-frontal que ainda não está plenamente amadurecido. Aí você fala, não fui eu, não. É o meu córtex pré-frontal, não está amadurecido, né? Às vezes, gente, quando eu estou ministrando uma aula, o aluno levanta a mão, você fala, vai fazer uma pergunta aí para você, né? Aí ele levanta a mão e ele pergunta o quê? Posso ir no banheiro? Posso beber água? Como é que você se sente enquanto professor? Realizado, né? Aí, se eu estou fazendo alguma coisa, eu penso, Andréia, se acalma, o seu córtex pré-frontal já está amadurecido, dele não está. Aí eu respondo, pode, é o tempo, né, de eu poder. Mas eu estou brincando. O que acontece nesse córtex pré-frontal que demora aí 25 anos? Lá estão as nossas funções executivas. Quais são? Autorregulação. Eu tenho controle inibitório, aquilo que vai me frear. Quando você dá aula para criança muito pequenininha, o que acontece em casa, às vezes ela chega na sala falando. Outro dia eu estava no restaurante, e aí tinha um garotinho com a família, um restaurante bacana. Ele falou assim bem alto, pai, quero no banheiro. Ele continuou, quero fazer cocô. Aí o pai, coitado, não sabia onde enfiar a cara. Mas o que a criança fez ali? A autorregulação dela é baixa. A necessidade dela era o quê? Eu quero ir no banheiro, né? Ou então quero fazer cocô. E ali ele não tinha esse vocabulário. Não é que ele não tenha vocabulário, ele não tem o limite do segura. Quando a gente é adulto, aí, bem, depende do momento, né? Aí você quer falar uma coisa e você não pode, você se segura. O que é isso? Autorregulação. Mas tem que estar funcionando bem, né, gente? Senão a gente fala o que não deve. Então, eu tenho autorregulação, que é o meu controle inibitório. Atenção. Não existe aprendizagem sem memória. Mas, para a formação de memória, o primeiro item que eu preciso é atenção. E aonde está o nosso foco, a nossa atenção? Nesse momento aqui, por exemplo, vocês estão me prestando atenção a mim, outros vão prestar atenção no celular, cada um tem as suas necessidades, mas a nossa atenção, ela é muito distribuída. Aí a gente fala assim, não, mas nós somos multitarefas. Não somos. O nosso cérebro faz uma atividade de cada vez. Mas é tão rápido que a gente não consegue perceber essa mudança de foco. Então, a gente tem a impressão que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Quem aqui já perdeu o celular em casa? Sozinho dentro de casa e já perdeu? Ih, gente, isso é um problema, hein? Isso é um problema. Eu nunca perdi o meu, não. Eu nunca perdi uma vez, perdi várias. E olha, que eu estou falando quando você está em casa sozinho, não tem outra pessoa. Aí você fala assim, será que eu já estou com um problema de memória? A questão é, você não está com problema de memória, você nem formou memória. Porque a gente está tão ocupado fazendo algo, e aí tem um foco, a gente não prestou atenção. E não prestou mesmo, não formou memória mesmo. A gente tem que fazer o quê? Voltar aos lugares prévios para ver se a gente consegue lembrar. Não foi feita, não houve atenção naquela tarefa, não houve memória.
E aí a gente pensa, os nossos alunos, muitas vezes em sala, a atenção está lá embaixo. Tem informação de memória? Se não tem informação de memória, não tem aprendizagem. Então, olha como essa questão ela é extremamente séria. A gente tem que parar, pensar e refletir. Ainda lá no córtex pré-frontal, a gente tem planejamento, monitoramento, flexibilidade cognitiva. De novo, nosso cérebro é plástico, o que significa que, quanto mais áreas cerebrais forem acionadas, maior a minha flexibilidade cognitiva. E isso é muito bom, porque significa que eu tenho diferentes caminhos para fazer as minhas atividades. Uma pessoa com depressão intensa, ela perde a plasticidade cerebral. Eu fico com um cérebro muito mais rígido. Um cérebro muito mais rígido faz com que eu veja apenas um caminho para a resolução do problema. É como se fosse um engarrafamento. Eu tenho opção, sei lá, teve um acidente, fiquei no engarrafamento. Aí todo mundo começa a pegar o atalho. Eu fico ali parada, como se só existisse aquele caminho. A pessoa não vê outras opções. E muitas vezes a gente está com um aluno, ele não consegue perceber o quadrado. Você vem para cá e você vai para lá, você fala assim, é só mexer aqui. Mas era só uma visão. Por quê? Ainda está faltando esse exercício de flexibilidade cognitiva. Gente, não fui eu. Eu não estou sendo contra a tecnologia. Ao contrário, a tecnologia é parte integrante de nossas vidas. Porém, a gente precisa, principalmente no campo educacional, refletir sobre as crianças e os adolescentes que nós estamos formando. Então, eu tenho uma tecnologia do lado, mas eu tenho um cérebro que precisa de ajuda. As crianças e adolescentes com os quais nós estamos lidando são cérebros ainda em formação, e uma formação muito séria. Muito séria. Por quê? Até os 25 anos, o que a gente faz ali vai bem. Depois é muito mais difícil. É muito mais complicado. Então, a gente tem que prestar atenção. A dopamina, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta muito, por exemplo, vocês vão almoçar daqui a pouco. Aí você fala, vamos almoçar. O que é o almoço hoje? É só chuchu e brócolis. Como é que você se sente? Saudável. É só... Então, sexta-feira, né? O pessoal fala assim, sextou. Hoje à noite vai comer chuchu e brócolis só. Ela gosta de chuchu. Perfeito, eu também gosto de chuchu e brócolis. Mas me dizer que isso deixa assim, ó, sextou. Vamos no restaurante comer chuchu, brócolis e suco verde. A gente vai tomar um suco verde. Nossa, para relaxar. Você fala isso? Fala do coração, gente. Como é que a gente fala? Se eu... Estou até rindo aqui, porque é a verdade. Se eu mostro uma barra de chocolate, ninguém faz um sorteio, gente. Hoje aqui veio o Jeremias cantar. Ninguém deu para ele uma cesta com chuchu e brócolis. Ele ganhou uma cesta cheia de chocolate. E ele falou assim, E não foi só por educação. Então, se eu mostro o chocolate, a pessoa fala assim, delícia, gostoso, né? Vai comer uma pizza, né? Aí o pior é que a gente fala assim, eu mereço. Aí a gente enfia o pé na jaca, aí é que está o problema. Mas quem aqui nunca falou, eu mereço, por mais autocontrole que você tenha? O nosso cérebro, quando nós passamos por atividades prazerosas, o nosso cérebro fala assim, isso é bom. Dentro do nosso sistema límbico, que é o sistema emocional, ele fala assim, ó, registra isso, que isso é muito bom. Isso dá prazer, isso me motiva. A cerveja eu nem vou falar, mas o suco verde, para quem gosta, né? Por quê? A dopamina, quando um neurônio vai se encontrar com outro neurônio, ali no meio nós temos os neurotransmissores, que eles vão carregar as informações. Então, por exemplo, num dia de manhã que você está super bem, olhou a praia, você tem muito o quê? Serotonina sendo liberada, né? Então, você está lá de bom humor. Quando a gente faz algo que nos dá muito prazer, é o sistema de motivação do cérebro que é acionado, o que é muito bom. Porém, o perigo está quando você tem uma liberação maior de dopamina. E a tela, gente, é a liberação de dopamina. É fácil, é prazeroso. Você fala, eu vou ficar 5 minutos nas redes sociais. Fica só 5 minutos?
Está cheio de gente aqui olhando o celular. Pode estar olhando o celular para uma informação importante. Não estou sendo contra, não, gente. Eu estou dizendo que é a nossa vida. A gente entra fácil. A liberação de dopamina em excesso é o princípio de todo e qualquer vício. É o vício no açúcar, é o vício no sexo, é o vício no jogo, é o vício na compra, é o vício na tela. É liberação de dopamina. E quando eu estou lidando com um cérebro que ainda está em formação dentro desses 25 anos, é muito fácil a dopamina ser liberada. O que as drogas fazem? Elas liberam imediatamente uma quantidade de dopamina absurda. O nosso corpo não consegue lidar com essa quantidade absurda de dopamina. O que o cérebro faz? Ele grita, não consigo. Você tem que fazer o quê? Consumir mais droga para você alcançar aquela quantidade de dopamina liberada. Então, eu vejo a rede social 5 minutos, mas eu posso 10, 15, meia hora. Daqui a pouco eu estou 1 hora. Quem é que acorda aqui de manhã e antes de falar bom dia para a pessoa do seu lado, você olha o WhatsApp para ver se chegou uma mensagem importante? Deve ter chegado a mensagem importante. Eu estou falando isso, eu moro sozinha. E os meus pais idosos, minha mãe com Alzheimer. Muitas vezes eu acordo e já vou olhar, que eu estou preocupada. E eu quero saber se aconteceu alguma coisa. Mas não é só isso. É porque a gente cria mesmo um hábito de, primeiro eu vou ali. E aí você lê o WhatsApp, só uma mensagem, eu vou só verificar. Ah, não, agora tem essas 15 mensagens aqui, porque é fácil de você rolar a tela. E você lê aquilo ali, você vai consumindo. O que não necessariamente vira memória. Bem, os nativos digitais, que são os nossos alunos agora, eles estão à nossa frente com essa facilidade de utilizar a tecnologia. Mas a gente sabe que não tem recurso tecnológico que vá substituir o papel da escuta e do apoio socioemocional. Isso aí é com a gente. Isso é com o ser humano. Então, esse equilíbrio, ele é muito importante. Esse livro é muito legal. Muito legal não, é um livro que eu recomendo. Chama-se A Geração do Quarto. Ele é um psiquiatra da Universidade de Pernambuco, o nome dele é Hugo Monteiro Ferreira. Não estou fazendo propaganda do livro não, tá, gente? Mesmo que eu não ganhe dinheiro nenhum com isso. Mas vai falar justamente dos adolescentes ou pré-adolescentes que estão fazendo dos seus quartos os seus mundos. Então, ao mesmo tempo que eles estão conectados com o mundo, eles não estão conectados com a pessoa que está do seu lado. Dentro de casa, irmãos, pai e mãe, etc., mandando mensagem pelo celular. Você vem almoçar? Está dentro do quarto. Você vem almoçar? Vou, não vou. Estão dentro da mesma casa. Então, essa questão do relacionar, o que está acontecendo ali dentro? Ele fala assim, nem entra ali naquele quarto, que o quarto é dele. Ok, o quarto é dele, a autonomia é importante. Mas lembra desse cérebro que ainda está em formação. Que tipo de formação está sendo oferecida para esse jovem? Ao que ele está exposto? Porque se você não tomar... Quando eu digo tomar conta aqui, gente, não é no sentido autoritário, não. Mas se eu não presto atenção, se eu não estou junto, alguém vai estar. Quem é esse alguém? Quem é esse outro? Quem é esse outro aí na internet, por exemplo? Pensando em tudo isso, a gente, principalmente aí no campo educacional, fica a nossa grande proposta de nós precisamos construir juntos uma cidadania digital. O que seria essa cidadania digital? Quantas vezes você já falou com uma pessoa, você está conversando, e a pessoa está olhando ali para o celular? Como é que você se sente? Aí, Bruno, né, Bruno? Você está falando comigo, eu estou lá no celular. O que você fala? Olha para mim, presta atenção, porque você quer o olhar. Eu falo assim, não, eu estou aqui olhando aqui, peraí, que é muito importante. Como você se sente? Se a mensagem é muito importante, eu que estou aqui, eu sou menos importante. Você está lá? Não, que é muito importante. E é importante, de fato. Mas a outra pessoa se sente mal. Nós nos irritamos, muitas vezes, quando o aluno quer usar o celular. Tudo bem que tem escolas que você não pode usar. Mas aí a gente mesmo acaba usando quando a gente está numa outra situação. O que seria essa cidadania digital? Não é uma regulamentação pela lei, algo assim, não é isso que eu estou dizendo. Mas dentro das nossas escolas, vamos lá, é o uso responsável, ético e eficaz das tecnologias digitais.
Elas estão presentes e sempre estarão. Porém, como fazer esse uso de forma responsável, ética e eficaz? Quem que tem que ajudar essa garotada? Nós vamos orientá-los. Como é que é esse comportamento online? Quais são os direitos e deveres no ambiente digital? O Juliano chegou a comentar aqui o que eu posso, o que eu não posso. Não é porque eu tenho acesso fácil a tudo, que também a gente passou por uma pane cibernética aí. Eu fiquei no aeroporto horas ali, né, porque foi lá fora do Brasil, mas afetou a gente aqui. Eu hoje estava no Uber, e aí o motorista falou assim, nossa, mas agora tem tanto golpe de forma digital. O golpe sempre existiu, mas agora você tem a facilidade. Quando você fala do golpe, é uma questão de quê? De ética. Onde é que está a ética aí? Eu posso fazer. O limite entre o poder e não poder é muito efêmero. E muitas vezes a gente fica muito vulnerável a tudo isso. Então, quais são esses direitos e deveres? E esse ambiente virtual mais seguro, inclusivo e produtivo. Esse ano, em março, eu estive no SXSW, que é um evento sobre educação, e ele é um evento de educação forte aí no mundo. E uma das questões que foi muito falada foi, em questões de escola, é a gente ter a segurança no ambiente digital. A gente não vai conseguir estar do lado dessa garotada o tempo todo. A gente não vai conseguir controlar todo esse acesso. O que a gente pode fazer enquanto educador? Ensinar o que é responsabilidade, o que é ética, o que é eficaz, o que é seguro dentro desse campo. O que eu posso, o que eu não posso. E aí, dentro dessa nossa área aqui, onde é que a gente está? Na alfabetização digital, no letramento digital ou na fluência digital? A alfabetização digital são as nossas habilidades básicas e operacionais de saber mexer. De tudo aquilo que o Juliano falou, se eu não sei trabalhar com a inteligência artificial, eu tenho a impressão de que ela é maior do que eu sou. Então, eu preciso aprender, até para eu saber me direcionar. O letramento digital, que é a compreensão crítica e o uso mais consciente dessa informação digital. Até a gente chegar na fluência digital, que é o foco na proficiência avançada, inovação e criação de novos conteúdos ou sistemas digitais. Mas novos conteúdos para o bem. Porque eu posso usar, vocês conhecem a Dark Web e a Deep Web? A Dark Web é onde as pessoas compram kit suicídio, onde vendem pessoas, onde vendem armas. E muitas vezes é a garotada que está entrando. Como é que eles entraram? Como é que eles chegaram lá? Eles têm uma fluência digital, ótimo. Mas como usar essa fluência digital? Aí é que está a grande questão, porque eu estou trazendo aqui para o campo educacional. É como usar, o que eu estou fazendo dessa fluência digital. Essa responsabilidade ética. É difícil, né? Porque se eu penso de novo em todos os golpes, aonde está a questão ética e o respeito ao direito do outro. E hoje em dia tem a política, não gosto dela. Esqueci, Camila, não gosto da Camila. O que eu faço com a Camila? Cancelo. Não gosto, cancelo. Estou brincando, Camila, né? Não gosto de você, vou cancelar. Ih, estou com ranço dela, era minha amiga, estou com ranço. Vou lá o quê? Cancelo. Só que na vida não é tudo que eu consigo cancelar. Não tem coisas que não dá para cancelar. E às vezes a gente cancela sem pensar também no outro. Eu vou cancelar, que é maldade, porque tudo eu posso. Aonde está a questão da ética? Não estou dizendo que não vai cancelar, gente, mas a questão da ética. Aonde passa tudo isso, né? E a informação falsa e sensacionalista, as fake news, que às vezes a gente mesmo acaba receber uma coisa no WhatsApp, a gente acaba compartilhando. Eu não estou nem dizendo não compartilhar, mas quem criou a fake news? É alguém que está na fluência digital. É alguém que sabe. Ele cria e depois a gente acaba repassando. Então, a questão, de novo, não é só o saber usar, mas quem está criando a fake news? Quem criou? Com que objetivo? Onde é que estava a ética? Onde é que estava a responsabilidade? Então, essa manutenção do equilíbrio que a gente comentou aqui, entre o uso da tecnologia e a interação humana. O mundo digital é enriquecedor, é dinâmico, é eficiente, porém, ele precisa ser integrado de forma estratégica
e equilibrada. E aqui é um ponto difícil. Como a gente vai fazer de forma estratégica e equilibrada se a gente mesmo não tem esse comportamento? Se a gente observar de novo, a gente vai fácil. Meu celular está aqui. Eu vim para cá com o meu celular. Se eu tivesse sentado ali, certamente já teria aberto o celular para ver o quê, né? O que a gente está fazendo. Saúde e bem-estar digital. Quando a gente fala gerenciar o tempo de tela, eu vou falar aqui muitas vezes dos pais, né? Os pais que vão na escola reclamar do tempo de tela, muitas vezes são os mesmos que vão ao restaurante e para as crianças ficarem quietas, cada uma com seu celular. E às vezes está o pai, a mãe e as crianças com o celular. Ok, mas por que eles foram então para o restaurante, para aquele local, para aquele momento? O que é ir ao restaurante? É só eu me alimentar, a comida vai entrar no meu sistema aqui, digestório, digestivo, eu vou... É só isso? Onde vem? Onde está? E promover esse equilíbrio saudável entre a vida online e a vida offline. E aí eu estou perguntando agora para vocês, como está a saúde mental de vocês? Hoje eu perguntei aqui no começo, ansiedade. O que é a depressão e a ansiedade? A depressão é baseada em aquilo que passou. São experiências traumáticas que eu tive. E aquilo me gera uma depressão. E a ansiedade? É o que ainda vem. É quando eu quero controlar aquilo que eu não consigo, que nem aconteceu ainda. E eu fico com muita ansiedade. Quando a gente lê 10.000 mensagens no WhatsApp de coisas que a gente não vai conseguir fazer, como é que a gente fica? Deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que a gente, dentro do nosso sistema límbico, a gente tem uma partezinha chamada amígdala. Não é essa amígdala daqui, a amígdala cerebral. E a amígdala é responsável pela nossa emoção raiz, aquela que você não está controlada, emoção raiz ali. Sabe quando você tropeça e você fala, tropecei. Doeu. Ou você fala uma outra coisa. Não precisa repetir. Geralmente a gente fala uma outra coisa. E cadê o controle inibitório? Você já está com o córtex pré-frontal aí amadurecido. Cadê o controle inibitório? O que está acontecendo? Por quê? Porque a gente tem uma situação de estresse muito grande, a amígdala é acionada. Do lado da amígdala, a gente tem o hipocampo. Hipocampo é o quê? Memória de longo prazo. Quem é que estimula o hipocampo? A amígdala. Então, quando você repete muito uma atividade, para não gastar energia, o cérebro, a amígdala fala assim, ô hipocampo, guarda essa informação, porque essa informação é muito importante. 3 vezes 5, 15. Você fez tantas vezes que a amígdala fala, ô hipocampo, guarda que 3 vezes 5 é 15. A gente tende a lembrar coisas ruins e muito boas. Coisas muito ruins, por quê? Por uma questão bem primitiva aqui, isso pode gerar morte. Se a gente estivesse aqui agora e um balão de gás explodisse, como é que a gente ia fazer? Que susto! De onde veio o susto? Você nem viu. Por quê? Porque você tem um sistema aqui de luta ou fuga. Esse sistema, né, quando a amígdala está perturbada, ela está hiperativa, ela manda tanta informação para o hipocampo, que é a memória de longo prazo, que ele não consegue mais lembrar do que ele precisa. A nossa amígdala fica hiperativa ao longo do dia? Vamos ver aqui. Digamos que ao longo do... Aqui nós estivéssemos aqui e o alarme de incêndio tocasse. Qual ia ser a nossa reação? Alarme de incêndio. Tenho que sair. É assim ou não? Como é que é? Aquela porta ali. Por isso, quem está aqui do bombeiro? Estava aqui, foi embora. Mas o bombeiro está ali, exatamente porque ele vai regular isso aqui, nossas amígdalas. Porque a amígdala está descontrolada. Cada um quer se salvar, vai todo mundo sair correndo. E aí, aí nós fomos para um outro local. Nesse outro local, também tocou o alarme de incêndio. Todo mundo saiu e foi para outro local. Isso aconteceu 5 vezes ao longo da manhã. Como é que a gente termina amanhã? Calminho ou estressado? E a pergunta é, quantas vezes o nosso alarme de incêndio toca durante o dia? Quantas vezes? E quando esse alarme de incêndio toca, a gente quer fugir.
O que a gente libera? Hormônio do estresse, que é o cortisol. Eu libero muito cortisol, a informação, a energia, não chega ao meu córtex pré-frontal. E aí eu respondo com o quê? Com a minha emoção. Que emoção? Raiz. Sabe quando você está num relacionamento, você falou coisas que não deveria? Falou assim, eu devia ter pensado mais, mas na hora falei. Claro, você estava estressado, liberou o cortisol, você respondeu com o quê? Com a sua emoção pura, não com a emoção lapidada. Então, olha como o cérebro, ele é poderoso. A gente tem que tomar cuidado com ele, hein? Senão... Bem, a questão da segurança, que eu vou me proteger contra essas ameaças digitais, como phishing. O que é esse phishing? É quando alguém pesca, literalmente, vem do verbo em inglês, né, que é fish, que é pescar. É quando alguém pesca as nossas informações pessoais. Todo mundo sabe o seu CPF, descobre nosso telefone e muitas outras informações. Então, a privacidade online é algo que a gente tem que ajudar essa garotada, tem que ensinar. O que tem de meninas fugindo aí, desaparecidas, porque fogem com alguém da internet, que encontrou, e que a mãe fala, eu nem sabia que tinha isso aqui. Estou dando um exemplo que no Rio de Janeiro isso é muito comum, mas no Brasil tem vários casos. Por quê? Alguém está chegando lá, nessa pessoa. E nesse processo ensino-aprendizagem, a própria BNCC fala de cultura digital, fala de argumentação, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Não é qualquer informação. E quando a gente fala em tudo isso, voltando para o Juliano, ele falou, a gente tem que sair do nosso mundinho, a gente tem que seguir em frente, pensando em como a gente vai trazer a tecnologia para a nossa vida em sala de aula, a gente tem que pensar na nossa formação de professores, nessa curva de aprendizado. Não adianta eu querer usar todos aqueles programas se ninguém me ensinou como usá-los. Então, isso tem que passar pela formação. Eu preciso ter mais familiaridade com as ferramentas tecnológicas. Mas não é só dizer eu preciso. O quanto nós estamos oferecendo esses treinamentos. A implementação eficaz da tecnologia pressupõe que eu saiba usá-la. E isso vai exigir o quê? Tempo e treinamento. Não adianta, que não é da noite para o dia. A tecnologia, aí na sala de aula, né, ela nos permite essa acessibilidade e inclusão. Hoje em dia a gente tem leitores de tela, reconhecimento de voz, tem vários outros, né, recursos que você pode usar no processo de acessibilidade e inclusão. A personalização do aprendizado, que é tão difícil, né? Eu tenho na sala de aula 30 alunos, mas nem todo mundo sabe a matemática do mesmo jeito. Como é que eu vou personalizar para a Camila? Vou usar teu nome, porque eu vi teu nome aqui. Como é que a Camila, né, ela sabe muito mais matemática que o Bruno. O Bruno é fraquinho na matemática, mas eu sou a mesma professora. O que eu vou fazer? Vou personalizar. O Bruno, ele precisa de algumas etapas da área de matemática. Não sei nem se você é da área de matemática, estou só dando um exemplo. Então, ele precisa de muito mais etapas do que a Camila. A Camila já conseguiu, então a Camila pode seguir em frente. Como? Então, hoje, muitas plataformas já me permitem fazer essa adaptação. Faltam 5 minutinhos para eu terminar. Então, eu preciso pensar como é que é essa tecnologia integrada no processo de aprendizagem. Eu posso usar vários aplicativos e várias plataformas, de novo. Como é que você se sente quando alguém fala, tem que usar plataformas de ensino? Como você se sente? Ah, é verdade, eu tenho que usar várias. Quais eu vou usar? Como eu vou usar? Alguém aqui se sente mal com isso? Aí você fala, eu não sei usar essas coisas, não. Ih, já vem aí que eu tenho que usar. Está falando que eu tenho que usar. Mas eu não sei, deixo para depois, já estou ansiosa. Que todo mundo sabe, eu já não sei. Todo mundo falou do aplicativo. Eu nem sei o nome daquele aplicativo. O Juliano falou umas coisas hoje que falava assim, não sei o que é. Que bom que a gente não sabe, vamos buscar. Porque são realidades diferentes. Mas, se eu quero, o que vem ali? Né? Ah, é bacana saber tudo isso, mas qual que eu vou usar? Como eu vou usar? Eu preciso disso. Então, aqui só dei um exemplo, né? Quem é da área de ciências, você hoje pode usar diversas plataformas em que você pode fazer uma simulação de experimentos químicos. Né? Em vez de você fazer no laboratório,
que às vezes, né, na escola não tem laboratório, ou às vezes é perigoso, são perigosas algumas reações químicas, você pode usar nesse laboratório de simulação. Quem é da área de ciências aqui? Eu, se fosse, ia perguntar, mas qual é essa plataforma aí? Né? A simulação de experimentos, qual é essa plataforma? Quero saber, tem que pagar? Não tem que pagar? É possível? Os meus alunos têm acesso? Na minha escola tem internet? Então, não é simplesmente eu olhar, mas saber como vai. Eu posso usar o Google Maps, por exemplo, e formar mapas interativos na aula de geografia. Se eu, enquanto professor, não sei fazer isso, eu não vou pedir essa atividade para os meus alunos. Ou então, vamos fazer junto e vamos descobrir. Porque senão vai ficar mais uma ferramenta que eu não estou conseguindo aproveitar. Eu posso fazer um blog de leitura e de escrita. Como eu faço um blog? Porque o blog não é só montar, tem que alimentar. Como é que eu faço isso? Eu posso ter um podcast em história, vamos contar aqui. Como é que eu vou gravar? Né? Eu preciso ter o conhecimento. A realidade aumentada em biologia, eu posso ver o corpo humano aí na realidade aumentada. Análise de dados, né? Hoje em dia é algo muito importante para todos nós. E eu, às vezes, tenho várias reuniões para ver análise de dados, eu vou confessar, às vezes eu olho aqueles números e eu falo assim, estou perdidinha. Mas eu faço uma cara de que estou entendendo. Mas pelo WhatsApp, eu já falei com o meu outro colega, eu falo assim, não estou entendendo nada. Aí ele, também não. Mas já estou olhando na tela. Mas por quê? Os dados estão ali, se eu não sei interpretá-los, eles não me dizem nada. Esse é o problema. A gente tem muito dado, muita informação, e a gente não sabe o que fazer com tanto dado e quanta informação. Isso dá o quê? Ansiedade. Mais um número, mais um dado. Como fazê-los? Então, os dados, eles são importantíssimos, temos que trazê-los a nosso favor e não contra nós. É isso, simplificar esse processo. Então, o uso da tecnologia, né, no ensino-aprendizagem, ele pode trazer benefícios, mas eu preciso de uma preparação adequada dos professores, dos alunos, para que a gente possa o quê? Maximizar o que é positivo, mas diminuir, né, esses desafios. Minha última tela aqui, eu vou ler, porque eu tirei daquele livro, lá do Larossa, que é Tremores, Relato de Experiência, e vai assim, a experiência requer parar para pensar, parar para olhar, para escutar, pensar mais devagar e escutar mais devagar. Olhar mais devagar para parar para sentir, sentir mais devagar. Demorar-se nos detalhes. A gente olha tanta coisa, o detalhe vai embora. Suspender a opinião. Suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. A gente precisa de tempo e de espaço. Você pode ter suas opiniões, não é isso. Mas como eu vou fazer essa opinião sem brigar pelo cancelamento? Então, tempo e espaço nós merecemos. Bom almoço para vocês, bom congresso. Parabéns, professora Andréia.